Renato Augusto de volta ao Corinthians em 2021? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que ele respondeu em bate-papo comigo via WhatsApp na noite desse domingo. Também quero falar sobre os jogadores do São Paulo cujos contratos terminam em 2021. Quais terão seus contratos renovados e quais não ficarão no Morumbi. Para completar, tem informação importante sobre um ex-zagueiro campeão com o Flamengo que acusa o departamento médico rubro-negro de ter acabado com a sua carreira. Quero falar sobre o Vasco, campeão da Copa do Brasil Sub-20. E por último, a situação de Alexandre Matos, que parece estar balançando no Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, aqueles rápidos mais importantes pedidos, primeiro para vocês deixarem um like no vídeo, depois para se inscreverem no canal do Nicola, só apertarem esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco, que enfim deu uma alegria ao seu torcedor. Não foi o time profissional, é verdade, mas a equipe Sub-20 venceu nesse domingo a Copa do Brasil da categoria, com direito a uma partida extremamente emocionante, gol aos 47 do segundo tempo, que valeu o título para o Vasco da Gama, empate em 3-3 com o Bahia em São Januário. Na partida de ida em Salvador, o Vasco havia vencido. Na partida de volta, o Vasco chegou a abrir 2-0. Os gols foram marcados pelo Laranjeira e pelo Matias. Durante o primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, surge o primeiro gol do Bahia, um gol irregular, mas a arbitragem acabou confirmando. Na etapa final, em 3 minutos, o Bahia conseguiu a virada para 3-2, revertendo um 2-0. Esse 3-2 levava a decisão para os pênaltis. Até que aos 43 do segundo tempo, o Carlos Eduardo, de apenas 17 anos de idade, entrou em campo. E o jogador do Vasco, 4 minutos depois, marcou o gol do 3-3, que valeu o título da Copa do Brasil Sub-20. Enorme comemoração do torcedor vascaíno que tem se empenhado demais para ver o Vasco crescer, mas que nos últimos anos só tem sofrido. Só antes de mudar de assunto, quero te contar que o lateral esquerdo desse time, o Riquelme, que é muito bom jogador, já está na mira da Real Sociedad e pode pintar proposta nos próximos dias. Bora falar agora sobre uma história importante que envolve o departamento médico do Flamengo e o zagueiro Denner, que anunciou via Instagram que se aposentou do futebol aos 23 anos de idade, tudo por causa de uma série de problemas que nasceram a partir de uma cirurgia enquanto ele defendia o rubro-negro. Jogador formado na base do Figueirense, que foi emprestado para a base do Flamengo e foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2016. Ele era da mesma geração do Paquetá, do Viseu, do Léo Duarte, entre outros. Em 2017 é que tudo começa, ele passa por uma cirurgia no joelho. Depois de um longo tempo de recuperação, ele começa a participar do processo de transição. A transição é aquele momento em que o atleta sai do departamento médico e começa a trabalhar fisicamente. E ele reclamava todo dia para o pessoal do departamento médico do Flamengo que sentia o joelho muito frouxo. E os médicos do Flamengo dizendo, não, tá tudo ok, faz parte. Ah, mas doutor, dói muito, incha, tá frouxo. Não, não tem problema, não tem problema. Pois bem, durante a transição o joelho dele inchou, ele teve que voltar atrás, voltou a fazer tratamento médico, ainda conseguiu voltar para a parte de transição, mas não jogou no Flamengo. Foi devolvido para o Figueirense quando passou por um exame e constataram que ele estava sem ligamento cruzado do joelho. Havia rompido o ligamento do cruzado do joelho e provavelmente não diagnosticaram isso no Flamengo. Isso de acordo com o jogador, tá? É importante colocar. E o jogador garante em sua postagem no Instagram que ele é capaz de provar tudo o que está dizendo. O Denner, inclusive, deu uma entrevista bem forte ao jornal O Dia. Recomendo que vocês, se puderem, deem uma conferida em que ele explica toda a história. Vou tentar dar uma resumida para vocês. Depois de passar por esses exames no Figueirense, o Figueirense o devolveu para o Flamengo como quem fala, ó, vocês fizeram o tratamento errado, vocês vão precisar submetê-lo a uma nova cirurgia, e essa cirurgia aconteceu durante a Copa do Mundo de 2018. Havia um recesso no Flamengo, e durante o período pós-cirúrgico, ele ficou 20 dias sem fazer qualquer tipo de fisioterapia, porque não havia ninguém do Flamengo para dar assistência. E esses 20 dias parados causaram uma série de fibroses na região do joelho operado. E aí houve a necessidade de uma outra cirurgia que afetou também o ligamento posterolateral. Enfim, depois de todos esses anos com dificuldades desde 2017,
o jogador se juntou à sua família, pensou, repensou e decidiu por se aposentar. E agora o Denner acusa o departamento médico do Flamengo de ter encerrado sua carreira. O pessoal do jornal Dia tentou contato com o Flamengo, que preferiu não se posicionar. Acusações muito graves e muito sérias de um departamento médico que no profissional é extremamente elogiado, mas na base até então também tinha uma reputação boa, mas agora essa reputação pode ficar manchada. Queria saber sua opinião a respeito de toda essa história, como é que você vê tudo que eu contei. Bora falar agora sobre Alexandre Matos, que vive uma segunda-feira importantíssima. O diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro pode ser demitido ao longo do dia. É que nessa segunda-feira está programada a posse do Sérgio Coelho, novo presidente do Galo, e o Sérgio Coelho já andou dando entrevistas afirmando que faria muitas mudanças em todos os departamentos, não descartou inclusive mudanças no departamento de futebol, que é comandado pelo Alexandre Matos. O Matos, inclusive, nem teve muito contato com o Sérgio Coelho nos últimos dias, o que só aumenta a apreensão e a possibilidade de uma troca. Há bastante gente, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Belo Horizonte, garantindo que o Rodrigo Caetano será o substituto do Alexandre Matos. Conversei antes de gravar o vídeo com o Rodrigo Caetano, ele assegurou que não foi procurado por ninguém do Galo, embora já se imaginasse que essa seria a resposta. Rodrigo Caetano não vai contar com o Alexandre Matos, que é seu amigo, empregado no Atlético Mineiro, que já recebeu um convite. O que pode acontecer? Durante essa cerimônia de posse, o Sérgio Coelho vai fazer seu primeiro depoimento ou suas primeiras declarações com o presidente e pode anunciar as mudanças que envolveriam a saída do Alexandre Matos. Não acredito que no mesmo dia em que ele anuncie uma eventual demissão do Matos, ele já possa confirmar a contratação do Rodrigo Caetano. Como aconteceu no São Paulo, a rejeição em relação ao nome do Rodrigo Caetano foi grande. O torcedor do Galo pelas redes sociais demonstra a vontade da permanência do Alexandre Matos. E aí a gente precisa entender se de fato essa demissão for confirmada, quais são os motivos. Será que houve um desgaste com o Jorge Sampaoli, que é uma mala sem alça? Será que houve desgaste com os atletas? Não é muito do histórico do Alexandre Matos, ele costuma ter ótima relação com os jogadores. Enfim, novidades ao longo da segunda-feira, eu vou te atualizando sobre cada um dos acontecimentos relacionados a essa história. O que já é certo é que o Rodrigo Caetano não trabalhará no São Paulo e é um bastidor curioso. Muricy Ramalho, Rodrigo Caetano e Marcos Biasotto. Os três haviam fechado juntos com o Júlio Casares, o novo presidente do São Paulo. Muricy Ramalho já foi anunciado, o Biasotto deve ser anunciado pelo São Paulo como novo diretor executivo das categorias de base nas próximas horas, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, mas o Rodrigo Caetano acabou não tendo confirmado a sua contratação, talvez também por conta da repercussão negativa junto ao torcedor. Bora falar agora sobre Renato Augusto e a possibilidade dele voltar ao Corinthians já em 2021. O contrato dele com o Beijing Guoan da China termina em dezembro desse ano, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Mas, para tirá-lo agora, haveria a necessidade de um acordo com o Beijing Guoan. Por lá ele é ídolo, é rei, é o principal jogador do time já há bastante tempo. Na última temporada nem jogou tanto, até porque o calendário chinês foi diferente. Foram 24 partidas e 4 gols marcados, titular absoluto no campeonato chinês e também na Liga dos Campeões da Ásia. Jogador de total moral junto aos dirigentes, junto aos torcedores. Vale a lembrança de que o Beijing Guoan é o time mais popular da China, o país mais populoso de todo o mundo. Como eu contei no começo do vídeo, conversei com o Renato Augusto para perguntar sobre a possibilidade dele voltar ao Corinthians. E a frase dele foi a seguinte, abre aspas, não me passaram nada sobre o interesse do Corinthians, fecha aspas. E olha que ele tem uma relação muito próxima com o Duílio Monteiro Alves e com o Roberto de Andrade. O Duílio é o novo presidente, Roberto de Andrade vai ser o homem forte do departamento de futebol. Certamente, se houvesse interesse, Renato Augusto já haveria sido consultado. Também perguntei para o Renato se o clube chinês o liberaria com facilidade. Ele disse que nunca perguntou isso para os chineses, mas não imagina que seria algo fácil. Até porque liberar um jogador do calibre dele de graça não faria muito sentido. Como é que os dirigentes do Beijing Guoan explicariam para o torcedor essa decisão? Aí alguém pode estar perguntando, bom, mas será que não vale a pena para o Beijing Guoan liberá-lo agora, vendendo por algum valor, do que perder o jogador de graça? Em geral, os chineses preferem perder o jogador de graça do que vender por um valor pequeno. Então não seriam 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares que convenceriam os chineses a liberarem um jogador extremamente importante como o Renato Augusto. Só para completar, vale a lembrança de que a tendência é que o campeonato chinês comece em março e aí o Renato Augusto se apresentaria para o período de preparação de pré-temporada no fim do mês de janeiro, início do mês de fevereiro.
os clubes brasileiros só podem voltar a contratar jogadores a partir de março, quando se encerra a temporada de 2020. A gente já está no ano de 2021, é óbvio, mas a temporada de 2020 ainda tem competições até o mês de fevereiro. Em março começam os estaduais. E é a partir daí que os clubes brasileiros vão poder inscrever novos jogadores. Não estou botando nenhuma fé de que o Renato Augusto seja contratado antes do fim do contrato dele com o Beijing Goan. Quero fechar o vídeo respondendo a uma pergunta que foi feita durante a live desse domingo aqui do canal do Nicola. Live que foi bem legal. Se você não assistiu, separa um tempinho para ver. Tem vários assuntos sobre vários times com muitas respostas legais. O torcedor do São Paulo me perguntou a respeito dos contratos dos atletas que terminariam em 2021. Eu levei essa pergunta ainda durante a live para uma fonte minha no São Paulo e depois fui pesquisar mais e conversando também com essa pessoa. Quero te trazer a situação de cada um dos atletas. Carneiro, Reinaldo, Hernanes, Hudson, Trellis e Rodrigo Nestor. Esses 6 jogadores têm contrato com o Tricolor somente até o fim desse ano. O Carneiro até abril e o Rodrigo Nestor até 19 de novembro, todos os demais até 31 de dezembro. Quero começar falando sobre o Carneiro, que foi comprado por R$2.600.000. Foi uma indicação do Lugano, chegou como um cara extremamente badalado, como uma grande promessa do futebol uruguaio, não conseguiu jogar muito bem no São Paulo, ainda teve, em boa parte dos últimos meses, seu contrato suspenso depois de ser pego num exame antidoping. São Paulo não tem a menor intenção de renovar com o Carneiro, que será convidado a buscar um outro clube a partir de maio, mês seguinte ao fim do seu contrato. Então, você São Paulino que gosta do Carneiro, saiba que ele vai embora. Rodrigo Nestor, como eu falei, contrato até 19 de novembro. Esse São Paulo faz toda a força do mundo para renovar o contrato. Desde o fim do ano passado existia a convicção de que o contrato seria renovado até com alguma facilidade. Mas a demora das últimas semanas me causa a impressão de que pode não estar tão simples quanto se imaginava, mas a tendência é que o Rodrigo Nestor tenha esse contrato prorrogado, certamente vai ter um belo aumento salarial, jogador que é muito elogiado pelo Fernando Diniz. Os outros atletas, começando pelo Hudson, está emprestado ao Fluminense até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o fim de fevereiro. Na teoria, voltaria ao São Paulo e aí poderia decidir sobre a renovação ou não do seu contrato. Isso vai depender muito da palavra do Fernando Diniz, mas as primeiras impressões do Fernando em relação ao Hudson não são boas. Então a tendência é que ele seja emprestado ou para o Fluminense ou para outro clube. Se não houver a possibilidade de empréstimo, o São Paulo pode tentar uma troca ou até a venda do jogador. Não faz parte dos planos da atual comissão técnica contar com o Hudson, nem a partir de março, muito menos de estender esse contrato que termina em 31 de dezembro. Para arrematar, Hernanes, que é um cara que tem enorme carinho do torcedor são paulino, mas que não é titular do São Paulo desde o dia 30 de setembro, aquela partida contra o River Plate ainda pela Libertadores da América. Jogador que tem sido bem pouco utilizado, um dos salários mais altos do atual elenco, custo-benefício horroroso. Na metade do ano passado, o São Paulo e o Hernanes chegaram a cogitar a possibilidade dele ser negociado em definitivo com um clube italiano. São Paulo nem cobraria pela rescisão do contrato, mas não houve nenhum clube interessante que quisesse contratar o Hernanes. Então, se não houver qualquer possibilidade de negociação dele até 31 de dezembro, ele cumpre o contrato até o último dia e não terá seu vínculo renovado. Custo-benefício, como eu disse, horroroso. Para completar, quero te falar sobre Trellis, atacante colombiano contratado por R$6 milhões junto ao Vitória, que equivaleram a 70% dos direitos econômicos. Jogador que é muito mais reserva do que titular. E estava muito na cara quando ele foi contratado de que se tratava de uma péssima contratação. São Paulo já definiu que vai ficar com o Trellis somente até 31 de dezembro. Isso, é claro, se não aparecer nenhuma proposta na metade do caminho. Quem o São Paulo quer muito contar para 2022, 2023, 2024 é o Reinaldo, lateral esquerdo, que é titular absoluto. Tem alguns problemas defensivos? Tem, mas é muito bom no apoio, excelente em relação ao ambiente do grupo, todo mundo adora o Reinaldo. E o São Paulo já começou a conversar com o Reinaldo para a prorrogação desse contrato. O Reinaldo também já sinalizou que está super ambientado, que se sente em casa e gostaria de prorrogar esse vínculo. Então a gente deve ter notícias nos próximos dias a respeito dos prolongamentos dos contratos do Reinaldo e também do Rodrigo Nestor. Todos os outros não permanecem no Tricolor para 2022 em diante. Essas são as informações do Tricolor.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para dividir com vocês nesse início de semana. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Outra dica bem legal que eu queria dar para vocês é que vocês podem virar membros do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse link, ou melhor, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Dá para, por exemplo, participar do bolão do Nicola, entrar na liga exclusiva do Cartola FC que a gente criou só para membros, receber vídeos de forma antecipada, participar de lives exclusivas para membros. A gente criou também um grupo de WhatsApp só para os membros de determinadas categorias. E para completar, você pode, dependendo da categoria que escolher, receber informações em primeira mão via WhatsApp assim que eu souber das notícias. Se interessou, clica no link que está na descrição do vídeo, fechado? E nos vemos à tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!